Oi, meninos e meninas que estão acompanhando aí a nossa aula remota. Hoje são dia 16 de novembro e o dia da semana é lunes. Como já é de costume, iremos ter aula de ciências e também teremos o projeto aí de leitura que exercemos todas as segundas-feiras. Então, pegue o seu livro e caderno de ciências, o seu estojo e vamos começar as atividades do dia. Atividades do dia. Durante a nossa aula remota, vocês irão realizar aí as páginas 138 e 139 e também iremos realizar a cópia do enunciado da tarefa de casa no caderno de ciências. Em casa, como atividade de casa, vocês irão assistir um vídeo e responder o enunciado no caderno de ciências e realizar uma ilustração bem caprichada. Combinado? Antes de darmos início aí às páginas do nosso livro, eu queria trazer com vocês alguns aspectos muito importantes aí que estão relacionados à extração de recursos naturais do ambiente. Nós já falamos várias vezes sobre o extrativismo, que existem aí diferentes tipos de extrativismo, né? O extrativismo mineral, vegetal e o animal. Na nossa aula de hoje, você irá conhecer um pouquinho mais aí sobre o extrativismo mineral. Diferentes tipos de minérios que existem e que são muito importantes para a fabricação de milhões de objetos aí que são importantes para a nossa vida. Minério. Mineral é uma substância natural da crosta terrestre. Minério é um mineral com alto valor de comercialização. Então, todos nós sabemos que vivemos na crosta terrestre e que a extração aí de minérios, a extração mineral, ocorre na crosta terrestre. Vocês estão sabendo um pouquinho sobre o minério, que tem um alto valor de comercialização. Mas vem cá, existem diferentes tipos? Claro! Nós classificamos os minérios em dois tipos. Primeiro, minerais metálicos, que estão relacionados aí ao alumínio, chumbo, cobalto, ferro, cobre, ouro e outros mais. Os minerais metálicos, podem observar aí algumas imagens. Nós temos o ouro, que tem um altíssimo valor de comercialização, o bronze, o aço, muito comum aí nas construções mais recentes, em edifícios, prédios, chumbo, cobre, latão, alumínio, quem nunca viu uma latinha de alumínio, hein? Ferro, prata. Aqui estão alguns tipos de minérios metálicos. Sabiam que existiam tantos tipos assim? Interessante, não? Além dos minérios metálicos, nós também temos os minerais não metálicos. Quais são eles? Diamante, areia. Sabiam que a areia é um tipo de mineral? Sal marinho, que nós usamos aí no tempero de alimentos, granito e mármore, muito usados aí em construções, pias, banheiros, mesas. Aposto que você já viu ou tem uma aí na sua casa. Só que eu quero mostrar para vocês algumas imagens dos minerais não metálicos. Podemos observar aqui os minerais metálicos e agora não metálicos. Eu tenho aqui o diamante, a areia, o sal marinho, muito importante aí para temperar os nossos alimentos. Temos aqui vários tipos de granito e vários tipos de mármore.
O mármore costuma ser uma pedra mais cara, mais sofisticada. E tanto o granito como o mármore são muito usados aí, como eu já disse, em pias, banheiros, pisos, mesas, certo? São pedras muito bonitas e que acabam variando bastante a sua tonalidade, pigmentação. Gostaram de conhecer um pouquinho? Qual desses tipos você tem aí na sua casa? Você já viu? Ou tem? Depois pare para observar. Às vezes você tem granito e mármore aí na sua casa e nem sabia que eles faziam parte de minerais não metálicos. Agora, após conhecermos as imagens e um pouquinho mais aí dos minerais metálicos e também dos minerais não metálicos, partiu página 138 do livro. Lembrando, eu sempre vou pedir para que você acompanhe a leitura comigo, assim como nós já fazemos em sala. Combinado? Vamos começar aí pelo título, vamos fazer a leitura do texto e atentamente nós iremos observar cada imagem e também refletir sobre elas. Combinado assim? Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês comecem pelo inicinho da página. Exploração de minérios. Separe um marca-texto ou um lápis de cor colorido, que eu sempre peço aí para que vocês possam sublinhar. Primeiro parágrafo. A areia e as pedras são minerais extraídos do solo e podem ser utilizadas nas construções. Sublinha aí. A areia e as pedras são minerais extraídos do solo e podem ser utilizadas nas construções. Segunda linha. Já o solo argiloso, por exemplo, é usado na produção de tijolos, telhas e cerâmicas. Primeira imagem. Extração de areia e cascalho às margens do rio Xingu, Altamira, Pará, no ano de 2017. Aqui nós podemos observar aí a extração de areia e cascalhos que são usados em construções no estado do Pará, e essa foto é do ano de 2017. Tranquilo? Segunda legenda. Partiu? Segunda legenda? Segunda legenda. Produção de tijolos artesanais com barro rico em argila. Ouro Fino, Minas Gerais, ano de 2016. Lá em Minas Gerais temos uma cidade chamada-se Monte Carmelo. Lá é uma cidade tipicamente conhecida pela fabricação de telhas. E para a fabricação dessas telhas são usados um tipo de argila, certo? Segundo parágrafo. Os minérios são minerais de uso econômico extraídos do subsolo, ou seja, das camadas mais profundas do solo. Conseguem visualizar? Os minérios são minerais de uso econômico extraídos do solo, ou seja, das camadas mais profundas. Sublinhe também este trecho. Sublinharam? Os minérios até solo. Metais como ferro, alumínio, cobre e ouro são retirados do solo por mineradoras e utilizados para a fabricação de muitos objetos. Observem a imagem aí. Mineração de ouro.
Poconé, Mato Grosso, ano de 2017. Pedreira, em Barueri, São Paulo, em 2017. Essas mineradoras, elas acabam faturando muito alto com a extração dos minérios. Por quê? O gasto apresenta-se baixo, perto do alto lucro que esses materiais aí acabam proporcionando a essas mineradoras, já que nós precisamos desses materiais para o uso de milhões de objetos, usados em construções, em objetos pessoais, de decoração. Tranquilo? Então, vocês familiaram aí um pouquinho da primeira e um pouquinho da segunda linha, a primeira e um pouquinho da segunda linha. Sublinhe essas partes, pois são bem importantes e é essencial que você não se esqueça. Agora, partiu página 139 do nosso livro. Após conhecermos um pouco aí sobre os minérios, como ocorre a extração, quais tipos existem, os minérios metálicos e não metálicos. Agora é com você, página 139. Vamos aí para o enunciado número 1 da página 139. Observe as imagens. Elas mostram duas áreas desmatadas. Na primeira, as árvores foram queimadas. Na segunda, elas foram derrubadas. Primeira imagem, legenda. Área da floresta queimada, Manício Lima, Acre, 2017. Na primeira foto, temos uma região de queimada, possivelmente proveniente de agricultura, que queima o solo para posteriormente fazer uma nova plantação. Vale ressaltar, pessoal, vale destacar que essa prática ela é utilizada há milhares de anos, porém, ela não é sustentável. Além disso, essa prática constante dessa técnica acaba alterando o solo e prejudicando os seres vivos, as plantas, os animais que compõem o ambiente ao redor da área queimada. É uma técnica usada há milhares de anos, mas que causa muitos prejuízos, tanto para o solo, tanto para os seres vivos, seres humanos, plantas e demais animais aí que nós podemos citar. Já na segunda imagem, temos outra foto igualmente preocupante. A foto representa uma área de extração de madeira. Nesse tipo de exploração, grandes áreas de florestas são desmatadas, deixando o solo exposto com todos os prejuízos que já conhecemos, expulsando até mesmo os animais que faziam desta região seu habitat. Em ambas as imagens, os prejuízos ambientais são muito grandes, igual vocês podem aí observar. Já conversamos muito sobre isso. Já falamos também sobre sustentabilidade, como extrair recursos aí sem prejudicar tanto. Mas, infelizmente, as duas técnicas são utilizadas há muito tempo e acabam provocando diversos danos, tanto ao solo quanto aos seres vivos. Ok? Vamos agora para a pergunta A. Qual das ações deve ter sido feita por uma madeireira? Por quê? O que vocês acham? Qual das ações deve ter sido feita por uma madeireira? Por quê? Voltamos às legendas. A primeira legenda traz a seguinte informação.
áreas de floresta queimada. A segunda legenda, derrubada e exploração ilegal de madeira. E aí? Após a releitura das duas legendas, escreva aí qual das ações deve ter sido feita por uma madeireira. Por quê? Lembrando, início de resposta, letra maiúscula e justifique a sua resposta. Capriche, hein? Pausou o vídeo? Respondeu? Vamos para a questão B, então. Para que atividade possivelmente vai ser usada a área queimada? Para que as pessoas queimam grandes áreas aí de floresta? Qual que é o interesse dessas áreas estarem livres? Seria a criação de animais? Seria plantações? Não sei. Responda a questão B, pause o vídeo e escreva uma resposta completa. Partiu para a questão C. Qual ou quais ações expõem o solo à ação da chuva, à derrubada ou à queimada? Qual ou quais dessas ações aí acabam expondo o solo à ação da chuva? Qual delas? Ou as duas? Após você pausar e responder a C, vamos para a D. Qual das duas ações mata grande parte dos seres vivos que vivem no solo? Qual será? Uma dessas ações acabam matando grande parte dos seres vivos que vivem no solo. Você acha que está relacionado à queimada ou à derrubada de árvores? Responda. Finalizou as suas respostas das questões A, B, C e D? Elas estão completas e você não se esqueceu do ponto final? Verifique. Dê uma olhada. Agora, saiba que você arrasa nas atividades. Vamos conferir aí o seu desempenho. Vamos partir para as correções. Lembrando, as suas respostas devem ser originais. A correção serve para você confirmar se a sua resposta seguiu o caminho correto ou se houve um equívoco. Tranquilo? Vamos começar aí pela correção da questão A. Questão A. Qual das ações deve ter sido feita por uma madeireira? Por quê? A derrubada, já que a madeira madeireira vai comercializar Então, questão A. Qual das ações deve ter sido feita por uma madeireira? Por quê? A derrubada, vírgula, já que a madeireira vai comercializar a madeira, certo? Elas irão vender aí a madeira. Partiu correção da questão B. Traz a seguinte pergunta. Para que atividade possivelmente vai ser usada a área queimada? Provavelmente para a agricultura ou pastagem. Normalmente, quando grandes áreas aí são derrubadas, elas são usadas principalmente para duas atividades.
a agricultura, plantio, ou a pastagem, que está relacionada aí à criação de animais, já que bois, vacas precisam de um pasto para sobreviver, precisam de um espaço aí grande para se alimentar e também para caminhar e fortalecer seus músculos. Então, a correção da B, provavelmente para agricultura ou pastagem. C. Qual ou quais ações expõem o solo à ação da chuva, a derrubada ou a queimada? As duas. Ambas as ações são extremamente prejudiciais ao solo e acabam expondo aí o solo à ação da chuva. A chuva acaba levando aí todos os nutrientes, pedras, tudo que poderia estar protegendo esse solo. Então, quando se queima e quando se derruba as árvores, nós estamos deixando aí o solo exposto, desprotegido. Tranquilo? Questão D, última questão da página, correção aí da D. Qual das duas ações mata grande parte dos seres vivos que vivem no solo? Qual que você respondeu? Queimada, pessoal. A queimada, devido ao forte aumento de quê? De temperatura do solo. Se eu exponho o solo a altíssimas temperaturas, eu estou aí expondo também a vida de todos os seres vivos que se encontram neste solo, certo? Pausou esse vídeo e conferiu se as suas respostas batem com a correção? Espero que sim. Tranquilo? Agora, após aí concluir a página 139, pegue o seu caderno de ciências. Vamos para a cópia do enunciado da tarefa de casa. Pegou o seu caderno de ciências, abriu, escreva o cabeçalho completo. Centro Educacional Mabel, Goiânia, 16 de novembro de 2020. Ciências, sou inteligente. Enunciado número 1. Liste os impactos ambientais causados pela mineração. Em seguida, escolha um deles e ilustre. Maestra, como assim listar? Para a tarefa de casa, nós iremos encaminhar aí esse vídeo. Esse vídeo traz vários impactos ambientais que a mineração acaba provocando ao solo. Se orientando por este vídeo que foi encaminhado via ClassApp, você vai criar uma lista de impactos ambientais causados pela mineração. Faça uma listinha 1, ponto, 2, no mínimo 4, combinado? Depois de criar essa lista, você vai escolher um item, um impacto ambiental aí que você considere mais relevante e vai ilustrá-lo, desenhá-lo no seu caderno de ciências. Dica: você pode desenhar antes da mineração ter acontecido e depois. Como será que podemos ilustrar o antes e o depois? Certo? Em caso de dúvida, pesquise no Google, que lá você poderá encontrar várias imagens interessantes, certo? No próprio vídeo também aparecem algumas imagens que podem te auxiliar. Faça isso com muito capricho. Não se esqueça. Desenhou, pintou. Combinado? Tranquilo? Agora,
finalizada aí a tarefinha do livro de ciências, finalizada a explicação da tarefa de casa de ciências, vamos para o nosso projeto de leitura. Nós conversamos segunda-feira passada sobre o que é uma releitura. Vocês começaram a ler uma história muito legal e leram a história do Chapeuzinho Azul. Hoje você não vai ler. Você vai realizar a audição de Chapeuzinhos Coloridos. Chapeuzinho cor de abóbora, das páginas 14 à página 21 do PDF que foi encaminhado aí com várias releituras do tradicional conto Chapeuzinho Vermelho. Continue assistindo esse vídeo, pois eu trago aí a história Chapeuzinho cor de abóbora para vocês. Chapeuzinhos Coloridos, José Roberto Toreiro, Marcos Aurelius Pimenta, ilustração Marília Pirillo. Vamos à história de hoje? Chapeuzinho cor de abóbora. Era uma vez uma menina gordinha de grandes bochechas. Todo mundo gostava da menina e sua avó mais ainda, tanto que fez uma capinha com capuz para ela. A roupa era cor de abóbora, bem escandalosa mesmo, e a menina usava o tempo todo. Por causa disso, as pessoas puseram o apelido nela, Chapeuzinho cor de abóbora. Então, um dia, a mãe da menina chamou-a e disse: Chapeuzinho, leve essa torta de abóbora com cobertura de chantilly e uma cereja em cima para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está muito magrinha e isso vai fazê-la se sentir melhor. Pode deixar, mamãe, disse a Chapeuzinho lambendo os beiços, porque adorava comer. Tome cuidado, não saia do caminho, porque a floresta é muito perigosa, completou a mãe. Então Chapeuzinho colocou a torta numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: almocei agora, mas já tô com fominha, pena que este doce é pra vovozinha. Chapeuzinho foi indo pela floresta até que, de repente, um lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho cor de abóbora. Bom dia, senhor. O que está trazendo nessa cesta? Uma torta de abóbora com cobertura de chantilly e uma cereja em cima. Para mim? Não, nem para mim, infelizmente. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: estou com tanta fome que podia comer essa menina como tira-gosto, sua avó como prato principal e a torta como sobremesa. Mas ele não podia comer a Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas está cheia de jabuticabeiras, macieiras, pereiras, figueiras, ameixeiras, bananeiras, abacateiros e mangueiras. Por que você não vai por ali? Que apetitosa ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim Chapeuzinho pegou outro caminho e foi catando frutas pela trilha. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Quem bate? Perguntou a velhinha. Sou eu, sua netinha, falou o lobo, imitando a voz da Chapeuzinho. Ele era muito bom em imitar vozes. Vim trazer uma torta para a senhora. A vovó levantou bem contente e abriu a porta, mas então o lobo pulou sobre ela e a engoliu a pobre velhinha de uma só vez. Nhoque! Depois disso, ele deu um tremendo arroto. Vestiu as roupas da vovó, que ficaram apertadas, porque o lobo ficou bem gordinho depois de comer a velhinha, e deitou na cama para esperar a Chapeuzinho. Quando a menina chegou à casa da avó, bateu na porta. O lobo ficou lá dentro, imitando a voz da velhinha. Eu disse que ele era bom nisso?
Quem bate? Sou eu, vovó, a Chapeuzinho cor de abóbora. Pode entrar, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas usando uma touca da velhinha, de modo que nem dava para ver sua cara direito. A menina perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar quando o leiteiro passa. E esses olhos tão grandes? São para ver os bolos crescerem. E essas mãos tão grandes? São para segurar melancias e jacas. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro do pão quentinho. E essa boca tão grande? É para te comer mesmo! Gritou o lobo. E dizendo isso, ele saltou sobre a menina e engoliu de uma só vez. Nhoque! Depois o lobo voltou para a cama e foi tirar uma sonequinha. Mas como estava com a barriga muito cheia, começou a roncar bem alto, tão alto que um caçador escutou aquele barulhão e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta, viu o lobo dormindo com as roupas da vovó. O caçador ficou de boca aberta. Então colocou balas em sua espingarda, apontou para o lobo e não fez nada. Não fez nada porque ele pensou que a vovó ainda poderia estar viva dentro da barriga do lobo. Aí ele pegou uma grande tesoura e quando ele estava começando a cortar a barriga do lobo, o lobo acordou e nhoque! Engoliu o caçador de uma só vez. O pior é que depois de comer o caçador, o lobo disse: o caçador era muito salgado. Isso me deu uma vontade de comer um docinho. Já sei, posso comer a torta que a menina trouxe para a avó. Então ele comeu a torta de abóbora com cobertura de chantilly. E, quando viu que tinha esquecido de comer a cereja, pensou: acho que ainda cabe alguma coisinha. Aí o lobo pegou a cereja e comeu. Mas ele já estava com a barriga tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia que... BUM! O lobo guloso explodiu e morreu. E assim todos ficaram em pedaços para sempre. O caçador ia comer o lobo, a vovó ia comer a super torta e a Chapeuzinho cor de abóbora, se tivesse continuado viva, teria aprendido uma lição. Nunca se deve comer a última cerejinha. E aí, o que vocês acharam de escutar essa linda releitura? Pode crer que essa história da Chapeuzinho cor de abóbora é muito legal, não? Após realizarem o áudio, quero deixar muitos abraços a todos vocês e que vocês não se esqueçam que arrasam nas atividades e que a presença será registrada quando você me encaminhar as tarefas. Combinado? Beijos gigantes e até a nossa próxima aula remota. E eu vejo todos vocês amanhã para a nossa aula de matemática. Estejam preparados. Beijos e tchau, tchau!